500 mil reais, né, aproximadamente. Além de alguns outros bens que serão avaliados, né, joias, enfim. Todos esses itens de valor que são alvos da operação. E até o momento, o balanço que nós temos da operação é esse. Ela vai explicar o que é a operação e quais são qual o interesse que está sendo buscado nesse processo. Bom, pessoal, bom dia. Essa operação ela já tem mais ou menos uns 6 meses, ela é decorrente da Jogo Sujo 1, né, que ocorreu ali em meados de janeiro desse ano. A DRCI, desde então, continuou as investigações, aprofundamos as investigações. É bem que se diga que essa prática, apesar de popular, é uma prática que destrói famílias, separa casais, certo? Coloca pessoas diante da morte, coisas, venderam casas, venderam objetos, né, para continuar esse jogo ilegal. Então, por mais que pareça uma coisa pequena, uma prática popular, é uma prática que está sendo maléfica à sociedade piauiense, sociedade brasileira. E a DRCI, o secretário de Segurança, o delegado-geral, né, nós, a Polícia Civil por inteiro, ela colocou isso no radar, isso nos preocupa, e essa operação é uma das várias ainda que serão deflagradas. Então, mais uma vez, a DRCI recomenda, tá? Jogos de azar não entrem para fazer esse tipo de jogo, principalmente se ele não é regularizado, se ele não é auditado, você não sabe quem que está analisando essa plataforma, certo? Nós temos várias vítimas na nossa delegacia que vêm emocionadas, preocupadas, né, que foram lesadas, que jogaram, ganharam, não receberam, tentaram entrar em contato com alguns influenciadores desses que foram presos, não tiveram resposta. Por quê? Porque não tem um ente que regularize, certo? Não tem um ente que audite o que está sendo jogado ali, tá bom? Então, a DRCI fez essas prisões, tá? Tem algumas pessoas que ainda serão presas, as investigações continuam, os bens apreendidos, eles serão analisados, revertidos para as vítimas, se for o caso, tá certo? E quem capitaneou toda essa investigação, o delegado Alisson, né, os outros delegados auxiliando, o delegado Alisson poderá detalhar um pouco mais a investigação. Delegado, você faz um pouquinho, fala um pouquinho. Isso. Obrigado. Tá bom, como o delegado Humberto Mácula falou, né, essa questão aí dos jogos legais, ela acabou se tornando uma chaga, né, aqui no Brasil, levando aí várias famílias, principalmente em condição de vulnerabilidade, aí, a mais total pobreza. E aí, por meio até de determinação aqui do secretário, delegado-geral, a gente empenhou aí para fortalecer essas investigações. E aí a gente acabou descobrindo aí que muito, inclusive, dessas plataformas, né, são utilizados engodos, né, como estelionato, então sejam falsos vídeos de ganhadores, sejam emulações de plataforma, que ainda vão ser verificados, né, o próprio jogo de azar. E como foi dito e explicado, né, na operação Jogo Sujo, para ele que acaba caindo na lavagem de dinheiro. Então, delegado, especificamente, quais os tipos de crimes que os investigados poderão responder? Bom, aqui nesse caso, nessa operação, eles irão responder pelo crime de estelionato, jogos de azar, indução do consumidor a erro, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Delegado, como é que é a organização deles, delegado? A operacionalização dessa organização. O quê? Como é que é a organização deles? Tem um líder, tem... Ah, sim, tem como se fosse um agenciador, né, que entra em contato aí com os influenciadores e oferecem as condições aí para divulgação, como se fosse mesmo algum tipo de marca. Quais são os foragidos, delegado? Bom, a gente ainda, como está ainda em curso, né, então ainda não vamos dizer. Quem foram os 5 presos? Olha, nós tivemos 5 presos, né? Já foi divulgado para vocês aí. Delegado, faça só por mês, delegado. Faça por mês, delegado, por gentileza. Isso, pra gente. Isso, tá ótimo. A gente
gente teve que fazer aqui. Desce mais um pouquinho, Cássio. Isso, tá ótimo. Baixa um pouquinho. Nós tivemos a Letícia L, né, o Diogo Macedo, a Milena Pamela, certo? A Brenda Raquel e o Pedro Lopes. Além disso, tivemos em flagrante mais uma pessoa, que é o genitor de uma delas, que estava portando arma de fogo de uso não permitido. Tá certo? O pai da Brenda, no caso. E o policial, delegado? E os casos do policial? Bom, a investigação, pessoal, ela segue alguns critérios, tá, que foram estabelecidos pela DRCI. Né? Eles estão todos nos autos. Então, alguns alvos foram apenas de busca e apreensão e outros de prisão, de acordo com a robustez das provas na investigação. Né? No caso dos policiais, foi proferida as buscas e apreensões, né? Foi cumpridas as buscas e apreensões, né? Foi encontrado um dispositivo na casa de um deles, ele foi trazido, conduzido, certo? E foi autuado. Tá? Então, assim, de acordo com a análise do local, do dispositivo, foi feita essa autuação. Então, esses critérios que foram utilizados dentro da investigação, eles ainda serão utilizados nas próximas de uma maneira objetiva. Então, de acordo com a quantidade de transação bancária, de acordo com o patrimônio, de acordo com a atuação de relevância dentro da organização, tudo isso está sendo levado em consideração, foi levado até o judiciário concordou e emitiu essas cautelares. O cabo da PM então não foi preso? O cabo da PM não foi preso? Ele foi conduzido, certo? E foi feito, em relação a ele, em virtude de ser apenas um dispositivo informático, foi feito um TCO. Mas ele, quanto agente de segurança pública, ele tem conhecimento que ele representa o Estado. Por que ele não permanece preso? Por que ele não foi feito um procedimento com base nessa política que a própria Secretaria de Segurança está combatendo? Sim, essa política da Secretaria de Segurança, como eu já coloquei, né, ela leva em referência a quantidade de aparelhos. No caso, com ele foi encontrado um aparelho, né, a colaboração em relação àquele aparelho, tá, em mostrar o que aconteceu, o que não aconteceu, certo? E em relação à relevância dele dentro da organização. Mas é bom lembrar, ele ainda continuará respondendo pela lavagem de dinheiro, responderá ainda pelo jogo de azar, tá? Não obstante ele ter respondido por um TCO, mas ele continuará, teve os bens apreendidos, será tudo analisado e, se for o caso, se tiver que ser emitida uma nova busca, uma nova prisão, inclusive para quem porventura for liberado pela justiça ou pelo alvará emitido pelo delegado, isso será analisado e poderá ainda ocorrer. É confirmado que foi encontrado com ele um telefone celular com edição de Uber. Tá, só para reforçar, esclarecer essa questão, né, que diz respeito também à operação de interditados, na maioria dos procedimentos, as prisões realizadas na operação de interditados são dos lojistas, que são as pessoas que respondem pelo crime de receptação qualificada. Na imensa maioria dos casos, a pessoa que compra um celular roubado, o cidadão que compra um celular roubado, ele vem até a superintendência e responde a um DCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência, que é enviado para o juizado criminal. Então, a situação do policial militar é como dessas pessoas que compram um celular roubado. Por isso, não houve autuação em flagrante, porque, em regra, o crime que é capturado nesses casos é a de receptação culposa. O que chama atenção é porque ele representa o Estado e ele deveria ter o conhecimento de que aquele aparelho não tinha uma origem ilícita. Mas a receptação qualificada, ela não diz isso. A receptação qualificada está ligada ao exercício da atividade comercial, não ao fato de a pessoa ser agente de segurança ou não. Delegado, é obviamente que os investigados recebiam vantagens financeiras para entrar nesse esquema. A polícia pode informar a base de quanto essas pessoas recebiam? Olha, nós temos algumas informações, os valores eles variam muito, certo? Está sob investigação, mas nós podemos garantir que são altas somas semanais, certo? A gente não vai revelar mais detalhes, porque como está em investigação ainda, a gente precisa detalhar isso, quantificar, né? Tem a oitiva de alguns deles, alguns estão colaborando, alguns estão falando, então a gente precisa colher todas as informações para poder continuar. Isso seria de acordo com o potencial de popularidade nas redes sociais das pessoas?
Sim, o potencial de popularidade certamente era um dos fatores mais relevantes, tendo em vista que eles pagam justamente pelos acessos, né? Geralmente são feitos pelos stories, né? Porque no stories tem um link para você clicar, e aí o que acontece? Essas pessoas, alguns possuem atividades paralelas, mas o que a gente viu nos primeiros mandatos hoje é que essas atividades paralelas que essas pessoas desenvolviam, para dar suposta legalidade, elas são totalmente incompatíveis com o padrão apresentado, né? Com o nível de patrimônio ostentado em redes sociais e averiguado presencialmente no cumprimento de hoje. Então, veículos, próprio padrão das residências, de bens pessoais, eram totalmente incompatíveis com a atividade legal que eles ostentam exercer. Então, isso dá indícios, né? Isso vai ser mais averiguado à frente, mas de que se trata realmente de uma lavagem de dinheiro para limpar esse dinheiro oriundo das plataformas, que realmente era muito grande, e que por isso, né, justifica a operação e todo esse processo que está sendo desencadeado. De objetos apreendidos, houveram e já tem uma soma de valor de quanto que esse patrimônio foi tirado? Olha, nós apreendemos joias, né, bolsas de luxo, podem chegar a 20 mil, 25 mil reais cada bolsa, né, e a quantia de aproximadamente R$500 mil em espécie, né, além de alguns bloqueios em ativos que ainda nós vamos quantificar. Show. R$500 mil ao todo. Certo. Perfeito, pessoal? Beleza.